Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja conosco, habite os nossos corações e faça com que este momento de reflexão seja um momento muito especial na vida de todos nós, servos e servas daquele que é o Senhor de toda a história, daquele que é o Senhor da nossa vida. Quero convidar os irmãos e irmãs a que abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 16, os versos 19 a 31. Lucas 16, versos 19 a 31. Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. E então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Mais ou menos no início do mês de março de 2020, a vida, ou pelo menos a vida que se pensava que vivíamos, fez vários giros de 360 graus. A rapidez do movimento deixou o mundo atordoado. Assimilados os giros, constatou-se que tudo tinha invertido o sentido. O desvario do sistema capitalista, que projetava tudo para frente, teve que, tal como acontece nos jogos pedagógicos, recuar várias casas. As famílias que faziam o caminho casa-escola tiveram que voltar para casa com os filhos. Na esfera do trabalho, o caos instalou-se. Profissões e serviços foram divididos nas categorias essencial e não essencial, com fronteiras que até agora não são exatamente claras. E nós, que estávamos imersos no delírio da negação da morte, animados com a evolução da medicina e teorias transhumanistas, que diziam que estávamos muito perto de vencer a morte e que a eternidade nos esperava, vimos tudo mudar. Nós, os modernos, muito mais espertos do que Ulisses, estávamos prontos a dizer sim à proposta de Calipso. Sim, nós queríamos a eternidade, nós queríamos a juventude. Mas, de repente, eis que chega um vírus. Sacode-nos do delírio e exibe nosso corpo frágil e mortal, mostrando-nos como nunca antes em nossa geração o rosto da morte. Traz consigo o medo imensurável que, enquanto seres humanos, nós temos do fim da nossa existência. E por isso o texto lido neste momento. A maior de todas as verdades que podemos e devemos aceitar diante da morte, de todos os medos suscitados por ela, é: Cristo está vivo e Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa oportunidade de passagem da terra para os céus e do inferno para as regiões celestiais. No inferno
Estando em tormentas, levantou os olhos. E aquele que desceu até as regiões inferiores da terra é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O texto sagrado escreve: estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus desceu ao inferno e depois subiu aos céus. Inferno é uma palavra forte. Só proferi-la já causa um certo incômodo. Por isso são fortes também as imagens que nós encontramos na Bíblia para descrever o inferno. É por isso que na Bíblia o inferno é fogo, fogo inextinguível, fogo ardoroso, fornalha de fogo, lago de fogo. E o fogo, por mais que os teólogos discutam entre si, aqui é uma figura, é um símbolo. Fogo é o símbolo daquilo que há de mais dolorido. O fogo é o símbolo daquilo que há de mais destruidor, que há de mais temível. Quando o homem faz o mal, ele acende o fogo do inferno e se queima no seu próprio fogo. O inferno é também choro, é ranger de dentes. O homem chora quando é acometido por uma dor violenta, range os dentes quando raivoso e se volta desesperado para uma coisa que ele não pode modificar ou mudar. Chorar, ranger os dentes são metáforas para uma situação humana de revolta impotente e sem sentido. O inferno também é trevas. Um homem busca luz, deseja ardentemente a luz, mas no inferno ele é tragado por uma noite tenebrosa. Ele vive em meio às trevas, às densas trevas. Mas o inferno também é cárcere. O homem foi chamado para a liberdade, mas, no entanto, se transformou em prisioneiro, está amarrado, não pode mover-se, nada pode fazer, porque ele se fechou no seu próprio cárcere e, portanto, impotente, permanece no cárcere da sua solidão. Inferno é morte. Inferno é a morte. Se Deus é vida, a ausência de Deus é a morte. Todas as figuras são tiradas da experiência humana. Todas as figuras são tiradas da dor, do desespero, da frustração, da morte. O inferno amputa o ser humano na sua qualidade de ser humano. Ele foi chamado à liberdade, mas se viu no cárcere. Ele foi chamado à luz, mas vive nas trevas. Ele foi chamado à vida, mas vive na morte. Ele foi chamado à comunhão, mas vive na solidão. Ele foi chamado à plenitude, mas vive na frustração. E tudo que nos fala a Escritura, uma coisa resulta certa e segura: o inferno é um horror que se cristaliza e que se petrifica no absurdo. É essa situação infernal que é descrita por Jesus na famosa parábola do rico e de Lázaro. Nela, algumas verdades são evidentes. O inferno não é um conceito geográfico, não é um reino para ser encontrado numa região subterrânea. Inferno é esse abismo, inferno é esse buraco negro, inferno é essa profundidade abissal que invade, que traga a vida e o mundo. Há uma coisa terrível sobre o inferno. No inferno, todas as distinções e todas as diferenças desaparecem. Não há diferença e não há distinção entre bem e mal, porque tudo é mal. Não há diferença entre beleza e feiura, porque tudo é feiura. Não há fronteira entre verdade e falsidade, porque tudo é falsidade. Não há diferença entre amor e ódio, porque tudo é ódio. Ali a vida não tem mais significado. E tudo o que alguém cheira, tudo o que alguém inala, tudo o que alguém vê, tudo o que alguém ouve, tudo o que alguém toca e tudo o que alguém sente é a morte, tão somente a morte. Somente a morte. Tudo é morte. Mas a morte no inferno é uma morte viva. Inferno é a morte que não morre, é a morte que permanece para sempre. É um abismo onde os danados gemem, mas não há ouvidos que os ouçam e deles se compadeçam. Uma vala onde eles gritam seus queixumes de dor, mas não encontra alma alguma que se deixe comover, onde todos imploram, mas não encontram consolador. Ali, todos são embaçados e são maltratados. O olhar impedido por trevas eternas, a audição tomada por soluços e ranger de dentes, o olfato pelo cheiro do enxofre, o gosto pelo amargor da morte, o tato pelo tormento eterno. Os sentidos são impossíveis. Essa tortura é infinita. Esse fogo é inextinguível.
Será que pode haver uma coisa mais terrível ainda? Pode, e infelizmente há. O inferno é a total abolição de Deus. E assim também se completa a própria abolição da humanidade. A palavra Deus não existe no dicionário do inferno. Tampouco no dicionário do inferno é encontrada a palavra humanidade no sentido da qualidade do ser humano. Sem Deus e sem humanidade, os seres humanos estão condenados ao tormento e estão condenados à destruição. E é isto que está por trás da história contada por Jesus sobre o rico e Lázaro. Nela não há lugar para Deus, nela não há lugar para a humanidade. Uma sociedade que cria um contraste tamanho e tão escandaloso entre a extrema riqueza e a extrema pobreza é uma sociedade desumana, é uma sociedade que perdeu a sua alma. Ou pior, é uma sociedade que vendeu a sua alma ao diabo e, por isso mesmo, é uma afronta a Deus e uma vergonha para a humanidade. O inferno não é apenas aquilo que nos espera depois da morte. O inferno existe do lado de cá. Ele está aqui. Ele começou na porta do rico, que nunca se abriu num gesto de amor para receber aquele que estava em necessidade. Uma porta que nunca se abriu para uma mão estendida, mas que permaneceu sempre fechada num gesto de egoísmo e de desamor. O inferno começa deste lado na história da humanidade. O inferno existe aqui e agora. Ele é tão real como as coisas que podemos ver e tocar. Está tão perto de nós como as batidas do nosso coração. O inferno é tão real e atual como a nossa vida. Permeia a história da humanidade. Assim compreendido, o inferno é o lado sombrio. O lado sombrio da humanidade, o lado sombrio da história, o lado sombrio da existência da morte. A morte apenas sela o que a vida foi moldando. O inferno não é uma criação de Deus. O inferno é criação do homem. É fruto daquilo que o homem faz com o seu semelhante. É fruto daquilo que o homem faz com o seu Deus. Uma frase famosa de Paul Claudel: o inferno não vem de Deus, o inferno vem dos obstáculos postos a Deus pelo homem pecador. O inferno não vem de Deus, o inferno vem de obstáculos postos a Deus pelo homem pecador. E porque existe o homem mau, e porque existe o homem egoísta, e porque existe o homem fechado em si mesmo, e porque existe o homem pecador, é que existe o inferno. É o homem que cria o inferno quando odeia. É o homem que cria o inferno quando explora. É o homem que cria o inferno quando mata. É o homem que cria o inferno quando ignora os irmãos. É o homem que cria o inferno quando volta as suas costas ao pobre, ao faminto e ao oprimido. É o homem que cria o inferno quando se coloca no centro da vida. E é o homem que cria o inferno quando constrói a sua cidade, mas se esquece de Deus. É o homem que cria o inferno quando diz sim a uma vida mesquinha e diz não a uma vida fraterna. Para citar novamente Claudel, se o homem não compreende o inferno, é porque não compreendeu ainda o seu coração. Se o homem não compreende o inferno, é porque não compreendeu ainda o seu coração. Aí estão os infernos vivos, que não nos deixam mentir. Só para citar alguns. Perdoem-me, mas tenham paciência. Aí está o inferno vivo da Primeira Grande Guerra Mundial. Aí está o inferno vivo da Segunda Grande Guerra Mundial. Aí está o inferno vivo de Guernica, quando as crianças espanholas foram espalhadas por todo o mundo e nunca conseguiram ser repatriadas. Aí está o inferno vivo da Coreia dividida. Aí está o inferno vivo do Vietnã dividido. Aí está o inferno vivo da Guerra Fria. Aí está o inferno vivo de Pearl Harbor. Aí está o inferno vivo de Hiroshima. Aí está o inferno vivo de Nagasaki. Aí está o inferno vivo de Dachau. Aí está o inferno vivo de Auschwitz. É a vergonha de infernos vivos que o homem fez. Aí está o inferno vivo dos judeus, o inferno dos palestinos, o inferno vivo do Iraque, o inferno vivo do Afeganistão, o inferno vivo de Gulag, o inferno vivo dos genocídios da antiga Iugoslávia, o inferno vivo das Torres Gêmeas de 11 de setembro, o inferno vivo dos crimes contra a humanidade, o inferno vivo da miséria, o inferno vivo da pandemia do Covid-19 com as suas consequências econômicas e sociais que são terríveis, o inferno vivo da injustiça, o inferno vivo do terror, o inferno vivo das favelas, o inferno vivo das drogas, o inferno vivo das balas perdidas, o inferno vivo de muitas outras pandemias, o inferno vivo dos crimes, da corrupção, da destruição ambiental.
Somos nós, os seres humanos, que criamos este mundo infernal. Somos nós, os seres humanos, que infligimos a dor uns aos outros. Somos nós, os seres humanos, que, cegos pela ambição e pelo poder, promovemos lutas, conflitos e guerras. Promovemos o terror, promovemos a violência, promovemos a miséria, promovemos a fome, promovemos a injustiça, promovemos a opressão, promovemos a morte por toda a criação. Fazemos como o rico da parábola. Só fazemos colher, na idade vindoura, a semente do inferno que plantamos no presente século. Mas será que, em meio a esse inferno que temos criado e que fragmenta a história, que fragmenta o ser humano, que fragmenta a vida, que castiga o corpo, que mata a alma, será que ainda há esperança? Para o inferno de Dante, na Divina Comédia, não há esperança. Por isso, Dante colocou no portal do inferno, na entrada do inferno, a famosa inscrição: os que entram aqui devem deixar de fora toda a esperança. É por isso que perguntamos: será que realmente há esperança? Dante diz que não. Mas eu quero responder a esta pergunta começando por contar uma história bonita, se é que pode haver história bonita em meio à tragédia humana. Mas é uma história triste e bonita ao mesmo tempo. Muito triste. É uma história acontecida em meio à tragédia de Hiroshima. Hiroshima havia se transformado no inferno vivo. E nas palavras de um sobrevivente, as pessoas desesperadas gritavam: água, 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 como o rico lá no inferno. Água, água, e corriam em direção ao rio para buscar alívio para os seus corpos que estavam sendo queimados. Acabavam mortos na água, onde os seus corpos passavam a flutuar. 30 mil haviam sido carbonizados instantaneamente e outros 50 mil gritavam cheios de desespero e de dor. Havia uma grande escuridão. Nela as pessoas se moviam como as sombras, e no meio daquele inferno um grupo de sobreviventes se amontoava numa realidade feita de ruína e de destruição. De repente, uma voz dolorida se fez ouvir no meio de toda aquela tragédia: meu bebê está nascendo. Era uma súplica, era um rogo, era o desespero de uma mãe. Uma senhora aproximou-se daquela que havia gritado desta maneira e, para confortá-la, disse: fique tranquila, eu sou parteiro e eu vou te acompanhar. Aquela mãe gemia, mas gemia não a dor da morte, gemia a dor da vida que estava para chegar. Aquela mãe, ajudada pela parteira, reuniu todas as forças para trazer à luz uma nova vida. E foi a sua última batalha contra o reino da morte. Foi sua batalha contra o inferno da morte. Ela venceu o inferno. Seu filho nasceu e, em seguida, ela morreu. Morreu coberta de sangue. Não estava coberto pelo sangue da morte, mas estava coberto pelo sangue da vida do filho que acabara de nascer. Foi um verdadeiro milagre. Sim, a vida é um milagre. A morte, não. A beleza é um milagre. A feiura, não. O bem é um milagre. O mal, não. A esperança é um milagre. O desespero, não. Ali, em meio à morte, acontecia o milagre da vida. E em meio à feiura, acontecia o milagre da beleza. Em meio ao mal, acontecia o milagre do bem. Em meio ao desespero, acontecia o milagre da esperança. Sim, aquela criança era um grande milagre. O grande símbolo do triunfo da vida sobre a morte. Esse momento infernal foi também imortalizado numa pintura monumental que pode ser vista por todos aqueles que visitam Hiroshima. São os famosos murais de Hiroshima, pintados pelo casal Toshi e Irimaruki. São telas justapostas que levaram uma década para serem construídas. E ao contemplar a sua obra, o próprio artista comenta: não importa quanto cruel seja tudo, e pareça que seja cruel quando eu pintei não pintei apenas a tragédia. Também tentei captar a beleza, continuou ele. A face pode estar deformada, mas o seu contorno é bonito. O corpo pode estar queimado, mas há um dedo que é bonito e preservado. A cena é terrível, mas eu pintei com amor. Ali são duas irmãs horrivelmente desfiguradas, mas abraçadas, num gesto de recíproca ternura e num momento de terror e atrocidade. O que é isso? O que é isso senão o anseio por uma luz do céu no meio da escuridão do inferno? Mas será que existe luz? No filme A Cruzada, há o momento em que o mocinho que comanda o exército cristão em sua luta e resistência contra os mouros, que querem tomar de assalto a Jerusalém,
Se encontrando com o inimigo, ambas as partes fazem uma espécie de trégua para cuidarem dos seus mortos. O mocinho, ao contemplar um monte de cadáveres de mouros e cristãos por todos os lados, pronuncia uma frase que para mim é o coração do filme. Se este é o reino dos céus, deixe Deus tomar conta dele. Fazendo coro com essa frase do filme, aquela outra também falada por Robert De Niro, o famoso ator, não no filme, mas de viva voz, fazendo uma observação a respeito das tragédias que campeiam o mundo, ele disse: se o céu existe, Deus tem muito que me explicar. Ambas as frases. Se este é o reino dos céus, deixe Deus tomar conta dele. E se o céu existe, Deus tem muito que explicar. De certa forma, nos leva, num primeiro momento, fazer coro com eles. Diante de tanto inferno, parece-nos, muitas vezes, que Deus tem muito a nos explicar. Diante dessa pandemia, talvez muitos de nós estamos pensando que Deus tenha muito a nos explicar. Mas há 3 coisas que me confortam e que sei à luz da palavra de Deus, e por isso eu discordo das 2 frases, discordo das frases de ambos. A primeira coisa que eu sei é que o céu existe, e existe de fato. Eu não sei onde é, eu não sei como é, eu não sei onde fica, mas que existe, existe. A segunda coisa que eu sei também é que o inferno também existe, e existe de fato. Também não sei onde é, também não sei como é, e nem menos sei onde fica, mas que existe, existe. A terceira e mais importante de todas as coisas é que Deus não tem nada a nos explicar. E por uma razão muito simples, Deus já se explicou. Deus já se explicou há muito tempo. Deus já se explicou há mais de 2000 anos. Deus já se explicou quando pronunciou em alto e bom som na cruz do Calvário. Deus já se pronunciou quando entregou o seu próprio filho para ser morto. Deus já se pronunciou quando permitiu que o seu filho descesse ao coração do inferno para nos salvar. Aleluia. Mais que uma criança que nasce, mais que um abraço que comove no meio dos nossos infernos. O grande sinal de vida e de amor no meio de tanto inferno mundano é a cruz de Cristo. Louvado seja Deus. É uma mostra infernal, sim, uma mostra infernal de até onde vai a crueldade humana, do que o ser humano é capaz. A cruz não foi inventada por Deus como meio de salvar o ser humano do seu pecado contra ele. A cruz é um símbolo do inferno, é o maior símbolo do inferno. A cruz é o maior símbolo do inferno, porque é o símbolo da violência humana. A cruz é o símbolo do que o ser humano é capaz de odiar um ao outro, de matar um ao outro, de desprezar um ao outro. O que Deus fez foi transformar esse símbolo infernal da nossa desumanidade no poder curador e salvador. A cruz, símbolo de morte, se transforma no símbolo da vida. A cruz, símbolo do ódio, se transforma no símbolo do amor. A cruz, símbolo da culpa, se transforma no símbolo do perdão. A cruz, lá na cruz, Jesus desce ao coração do inferno para nos resgatar e para nos resgatar do nosso destino infernal. Essa verdade fundamental, mais bela, inspiradora, que confessamos todas as vezes que nós repetimos no nosso credo, desceu ao inferno, que é uma versão mais primitiva do credo depois do Hades. Expressões sinônimas no texto da palavra que nós lemos. Portanto, toda vez que confessamos e repetimos o nosso credo, desceu ao inferno e subiu aos céus, a morte e a ressurreição de Jesus significa dizer que a morte e a ressurreição de Jesus é o triunfo do céu sobre o inferno para sempre. Por isso, aquele que desceu ao inferno é também aquele que subiu ao céu e lá da luz inacessível declara solenemente para o bem da humanidade o seu inferno astral. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Por isso, há esperança. Por isso, a nossa vida está posta no amor de Deus e na confiança de que seremos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus cuide de cada um de nós. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E para estar abençoado. Espera um pouquinho, só um minuto.
Solange vai louvar. Tô perdidinho aqui. Pastor da bênção. Mas completar a benção, pastor. Ou tem um novo aí? Ah. Se meu amor quebrantar meu coração, me fazem pedaços, toma e faz um novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés, para louvar-te, para adorar-te.